trazendo uma dica muito, muito importante para você que tem criança em casa. Porque você sabe, você que tem aí uns pequenininhos na sua casa, você sabe que é preciso ficar o tempo todo em alerta, né? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, no Brasil, ocorrem por ano cerca de 200 mil acidentes domésticos com crianças. E tem de tudo: queimaduras, quedas, afogamentos. E durante as férias escolares que acontecem, esses índices de acidentes, eles simplesmente aumentam bastante, em 25% pelo menos. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o pediatra Dr. Joaquim Junqueira. Muito bom dia, doutor, e obrigada por estar aqui conosco na Edição Manhã, falando desse assunto que, olha, deixa as mamães e os papais de cabelo em pé em casa. Não é fácil, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Gostaria de iniciar agradecendo aí a oportunidade de vocês, do Hospital Veracruz, de me convidar para essa entrevista. Perfeito. Doutor, a situação ela é tão preocupante que quase 40% das mortes por acidentes com crianças são durante as férias, é isso mesmo? É isso mesmo, né? É um período que você tem um aumento dos acidentes, porque as crianças estão mais em casa, estão brincando, e nós temos um aumento muito grande, principalmente dos traumas cranianos. Exatamente isso que a imagem está mostrando. É de arrepiar só de ver aqui. A gente está acompanhando as imagens, o senhor falando, e são situações muito frequentes de fato, né, doutor? Agora, pontue para a gente, por gentileza, de acordo até com essa pesquisa, quais são esses principais acidentes, até mesmo que o senhor recebe aí, enquanto pediatra, no seu consultório? Quais são os mais comuns? Os mais comuns são realmente os traumatismos cranianos e que normalmente são os mais graves. Temos também os cortes e algumas fraturas. Então, sempre a gente procura orientar que os pais tenham alguns cuidados em relação, dentro de casa, ficar de olho nessas crianças, não pode perder atenção, porque elas conseguem escalar até geladeira e acabam acontecendo os acidentes. E em relação às brincadeiras, andar de bicicleta, andar de skate, patins, essas coisas, sempre usar as medidas protetivas. O capacete, a cotoveleira, a joelheira, ajuda bastante a evitar complicações desses acidentes. Bom, o senhor pontuou aí esse que é um dos principais, por conta, de fato, das crianças escalarem tudo, de repente perde ali o equilíbrio, acaba caindo, batendo a cabeça. Qual a medida imediata que esses pais devem tomar para evitar danos ainda maiores? É óbvio, eles têm que ir até um especialista, um médico, mas até chegar nesse especialista, há algo que pode ser feito? Normalmente assim, eu sempre falo que mãe, ela tem um sexto sentido, ela sabe, por exemplo, quando o choro da criança é diferente, a mãe conhece o próprio filho. Então, quais são os sinais de alertas que a gente normalmente orienta? Um desmaio acima de 1 minuto, uma criança que ficou desacordada um longo tempo, um choro irritadiço, um choro diferente do comum da criança, mais de 4 episódios de vômitos, tudo isso pode mostrar alguma alteração neurológica. Evidentemente que assim, a formação de galos, o sangramento, a cabeça é uma região muito irrigada, então nós temos um sangramento excessivo. Quais são as orientações que normalmente a gente faz? Na formação de galo, usar alguma compressa com gelo para diminuir o galo que a gente chama, e se houver corte com saída de sangue, pegar um pano limpo e estancar o corte e levar até que o profissional possa fazer a avaliação da criança. Certo, doutor. Uma outra situação também bastante comum são as queimaduras. Quais são as orientações no caso de queimaduras? Porque existem várias receitinhas caseiras, né? Que às vezes só atrapalham. A tal da pasta de dente ali. Com o que o senhor tem a falar sobre isso? Não, isso, o que nós pegamos assim, pasta de dente, borra do café. Então, isso daí só aumenta o risco, às vezes, de uma infecção secundária. A orientação que eu normalmente faço para os pais, primeira coisa é a prevenção.
Não usar álcool líquido. Hoje existe o álcool de limpeza, que ele tem um teor inflamável menor, ele tem menos álcool, ele é mais diluído. E os álcools que são usados para churrasqueiras, para acender churrasqueiras, usar principalmente álcool em gel. Ele tem uma menor explosão. E, evidentemente, sempre afastar criança desse lugar. Aconteceu o acidente, é água corrente o tempo todo. Água, água, água. Não passar mais nada e levar até o pronto-socorro para que nós possamos avaliar. Outro risco muito grande que a gente observa também, não sei se são tantos os casos que chegam aí no seu consultório, mas em relação a essa criança de repente beber, comer alguma coisa relacionada a produtos de limpeza. Isso também pode, é muito comum acontecer? Às vezes é um produto colorido, né? Chama a atenção. O que eu também é aquele negócio, não adianta você colocar em cima da geladeira, por exemplo, porque a criança ela consegue escalar uma geladeira. Então, esses produtos têm que ficar armazenados, muito bem armazenado e trancado, principalmente, porque as crianças elas não sabem o que tem e elas querem experimentar de tudo. Então, ela vê alguma coisa colorida, já chama a atenção da criança e ela acaba ingerindo. Alguns produtos desses são cáusticos, eles acabam causando dano na mucosa oral e até no esôfago, podendo algumas crianças ter complicações muito sérias. Já atendi crianças que teve perfuração do esôfago por causa do acidente com o produto de limpeza. Bom, vamos então a algumas medidas de prevenção, doutor, para que a gente evite o problema. A criançada está mais tempo em casa, ficou muito tempo, inclusive, durante a pandemia, né? Imagino até que o número de acidentes, como a gente falou, tem aumentado significativamente. Mas quando a gente fala de prevenção, a gente até viu ali uma criança pendurada na janela. Ou seja, são medidas simples, na verdade, muitas vezes, né, doutor? É uma rede de proteção. O que esses pais podem fazer para evitar que esses acidentes aconteçam? O senhor já falou aí do produto de limpeza para manter trancado, a questão do álcool, o álcool mais apropriado para utilizar de repente. Quais outras informações o senhor pode dar para esses pais? Não, realmente, assim, criança, procurar deixar algo para a criança que não possa subir em janelas, isso é muito importante. Evidente que grade de proteção, isso tem criança em casa, não há como não ter grade de proteção, porque novamente vem aquele negócio, a criança ela quer conhecer, ela quer ver tudo, ela vai correr atrás. E ela vai acabar subindo numa janela, se não tiver uma grade de proteção, pode haver um acidente grave. Qualquer acidente, principalmente os traumatismos que a gente fala, os traumatismos cranianos, que são uma coisa que mais preocupa os pais, normalmente em crianças acima de 1 ano de idade, a partir de 1 metro de altura, já pode ter alguma lesão cerebral, e é o que mais preocupa. Então, tem que tomar cuidado com piso escorregadio, com altura, com coisas que facilitem para as crianças subirem. E se está andando de bicicleta, se está fazendo algum esporte, patins, alguma coisa, usar as medidas protetivas, isso é muito importante e se previne bastante os acidentes. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações, especialmente. Para que eu tenho certeza que os pais ficaram atentos aqui a essa nossa conversa, porque de fato é algo muito comum, né? Corriqueiro ali durante especialmente as férias. Muito obrigada e volte sempre, viu? Informações sempre muito precisas e importantes. A gente conversou com o Dr. Joaquim Junqueira, que é médico pediatra. Muito obrigada e um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia.